Se você estiver com sintomas de mau funcionamento da tireoide, se você estiver com lesões cutâneas ou dores nas articulações, e se você focar em tratar a sua tireoide ou a sua pele pensando que é um problema dermatológico ou um problema local nas articulações, você pode não ter o resultado que deseja, porque as causas estão no local totalmente diferente. Sabe aonde? Aqui, ó, no intestino. Por que isso? Vamos falar nesse vídeo? Porque o intestino pode ser a solução para todos esses problemas que eu comentei. Porque essa lesão cutânea, que pode vir em forma de borboleta, isso provavelmente é lúpus eritematoso, que é um problema autoimune, assim como se está com sintomas de hipotireoidismo. Isso pode ser consequência também da tireoidite de Hashimoto, que também é uma doença autoimune. Os problemas das articulações, artrite reumatoide, também é um problema autoimune, assim como a eczema, vitiligo, alopécia ou Crohn ou fibromialgia. Todas essas doenças são doenças autoimunes, e todas essas doenças autoimunes começam aqui, no seu intestino. Aliás, as doenças autoimunes, segundo autoridades americanas, hoje é a terceira causa de morbidade e mortalidade no mundo industrializado, perdendo apenas para o câncer e problemas cardíacos. As doenças autoimunes são dezenas. Tem essas doenças aqui, mais essa e mais essa. São mais de 170 doenças catalogadas como doenças autoimunes. E a medicina chinesa já dizia que todas as doenças começam no intestino. E no caso das doenças autoimunes, toda doença autoimune começa e termina no intestino. Por que começa e termina no intestino? Porque as doenças autoimunes estão relacionadas com a permeabilidade do seu intestino. O que quer dizer permeabilidade intestinal? O seu intestino, em condições saudáveis, ela deveria estar assim, com a junção normal, ou seja, toda fechadinha, de tal forma que só entre substâncias importantes para o teu corpo. Mas se o seu intestino ela estiver nessas condições, gotejante, inflamado, ou seja, aberto, permitindo a entrada de substâncias estranhas, tóxicas, essa é a causa das doenças autoimunes. Se você estiver com o seu intestino nessas condições, com certeza o seu intestino está perfeito. O seu intestino tem que estar liso, limpo, flexível e a permeabilidade intacta. Mas se o seu intestino estiver inflamado, provavelmente você está no processo de intestino, onde permite o vazamento de substâncias tóxicas. Se você estiver sempre constipado, também está permitindo a entrada de patógenos, de toxinas no seu organismo. Assim como quem tem divertículos, as diverticulites, também está nesse processo de permitir a entrada de substâncias que não deveriam. Assim como também pessoas que têm pólipos, tumores no seu intestino, com certeza está com o intestino permeável, ou seja, não está fechadinha como deveria ser. Quando o seu intestino está impermeável, ela só permite a entrada de substâncias necessárias para cada célula do nosso organismo. Mas se ela estiver inflamada, permitindo a entrada de patógenos, de toxinas, esse vai ser o gatilho para ativar todas as doenças autoimunes. Enquanto o seu intestino está bom, ela só vai deixar a passar vitaminas, minerais, aminoácidos, substâncias que nós precisamos. Aquelas proteínas que não foram digeridas, aqueles vírus, aqueles aditivos químicos, elas estão indo embora quando o seu intestino está em boas condições, não permite a entrada no seu organismo. Mas se estiver inflamada e estiver vazando para dentro do seu sangue, esse é o grande problema. Entrou proteína que você não digeriu, entrou metais pesados, metais tóxicos, vírus e bactérias. Quando entra essas substâncias que o seu corpo não deveria, por exemplo, os vírus, as bactérias, os fungos, as proteínas que você não digeriu, os metais pesados e tóxicos, isso obriga o teu sistema imune a produzir o quê? Os anticorpos. Quando você está com o intestino permeável ou hiperpermeabilidade, vai permitir a absorção
de toxinas, de patógenos, de coisas que não deveria para o seu organismo. Isso vai obrigar o seu sistema imune a produzir anticorpos para se defender contra esses patógenos que estão entrando no seu organismo. Só que esses anticorpos também acabam atacando tecidos do seu corpo, que é o que vai trazer as doenças autoimunes. Sempre que entra uma substância imprópria para dentro do seu organismo, o seu sistema imune vai produzir anticorpos para atacar essa substância estranha. Mas esses mesmos anticorpos, por mimetismo molecular, eles também acabam atacando o tecido do nosso corpo. Por exemplo, se você consome o glúten, que é altamente inflamatório, vai inflamar seu intestino, vai vazar para dentro do seu sangue, ela se transforma em glutenina e gliadina. E podem reparar que essa gliadina tem uma estrutura molecular similar à do teu cerebelo, por exemplo. Então esses anticorpos que deveriam somente atacar a gliadina, ele pensa que o teu cerebelo também é gliadina e acaba atacando teu cerebelo. E aí, atacando teu cerebelo, você perde teu equilíbrio, você não consegue fazer uma caminhada correta, não consegue levantar os pés, cai muito fácil. Assim como também esses anticorpos encontram similaridade na sua tireoide e começa a atacar os tecidos da tireoide e depois trazendo o que nós chamamos de tireoidite de Hashimoto e assim por diante ela pode atacar todos os tecidos do nosso corpo. Essas doenças autoimunes, ela pode se manifestar em qualquer parte do nosso corpo, no tecido neural, nas articulações, nos tecidos da pele e também nos órgãos internos. Ela sempre vai se manifestar primeiro no órgão mais frágil do seu organismo, no elo mais fraco. Se você pegar um colar de pérolas e pegar as duas pontas e esticar, ela vai arrebentar aonde? No elo mais fraco. Então, as doenças autoimunes vão se manifestar no seu elo mais fraco. De repente pode ser até uma fibromialgia, aquelas dores que não cessam e que não há medicamentos que resolvam. Os grandes problemas das doenças autoimunes, primeiro é o diagnóstico, que é um processo muito complicado até que se confirme que é uma doença autoimune. O segundo grande problema é que não existe um tratamento para doenças autoimunes. Então existem os medicamentos à base de corticoides que vão atenuar os sintomas, as dores, o desconforto. E também, por não ter uma forma eficaz de tratamento, usa-se os imunossupressores. O que é isso? Vai diminuir a sua capacidade de defesa para que você não forme os anticorpos com a entrada desses patógenos. Isso pode até reduzir os sintomas, pode melhorar o seu desconforto, mas você vai estar totalmente sujeito a outros problemas por deficiência do seu sistema imune. Se você fizer um exame do FAN, fator antinuclear, e isso der positivo, significa que você está produzindo os anticorpos. Isso é um sinal de que você está com doenças autoimunes. E quais são as causas que levam a essa permeabilidade intestinal, né? Ou a hiperpermeabilidade intestinal? Primeiro, é o consumo de substâncias inflamatórias, que permite o vazamento de coisas que não são adequadas para o seu organismo através do intestino. E a segunda é a disbiose intestinal. Portanto, primeiro, nós devemos reduzir ou eliminar completamente os alimentos inflamatórios, principalmente o glúten, leite e derivados que tem a proteína caseína, que é altamente inflamatória, que temos dificuldade para fazer a digestão, e também os açúcares, sacarose, principalmente porque ela contém também a frutose. Então, se o intestino já está inflamado, vamos parar de jogar combustível nessa fogueira. Então, vamos diminuir os alimentos inflamatórios. E, em segundo lugar, nós temos a disbiose. O que é a disbiose? É o desequilíbrio da microbiota que tem no seu intestino. São aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos que deveriam estar em equilíbrio entre as bactérias benéficas, as maléficas e as oportunistas, mas sempre com as bactérias benéficas predominando o ambiente. Mas o estresse, a má alimentação, o uso de medicamentos muitas vezes necessários, como antibiótico, eles desequilibram totalmente o nosso microbioma intestinal. Isso leva à disbiose com a predominância das bactérias maléficas, e isso permite a entrada de substâncias inadequadas para o nosso organismo. Como resolver este problema? Segundo o médico americano Tom O'Brien, que é autor do livro Reparo Autoimune, ele diz o seguinte: logicamente, para
melhorar a desbiose, nós temos várias substâncias muito importantes. Por exemplo, a vitamina D3, assim como o ômega 3, assim como a glutamina, o caldo de osso, não é? O colostro, maçã cozida, os probióticos, todos são muito recomendados para o seu intestino e para a desbiose. Mas o que o Dr. O'Brien destaca são duas coisas que não podem faltar em qualquer tratamento da desbiose, que são os prebióticos e fermentados. Ele próprio apresentou essa foto aqui mostrando a importância dos prebióticos, que é a variedade de vegetais. Quanto mais variedade de vegetais você consumir no seu dia a dia, com certeza estará contribuindo para manter o equilíbrio e a recuperação da microbiota intestinal. E em segundo, os alimentos fermentados. Todos os alimentos fermentados são altamente benéficos para manter o equilíbrio da sua microbiota. Se você tiver dificuldade para ingerir tanto os prebióticos como alimentos fermentados, pode recorrer à suplementação nutricional. E qual o suplemento que pode substituir tanto essas variedades vegetais, assim como também alimentos fermentados? Apresento Floranil. O que é Floranil? Floranil é um suplemento criado pelo professor Mitchell Kush, papa da macrobiótica moderna, que, baseado na pirâmide macrobiótica, ele selecionou 80 ingredientes, todos vegetais, equilibrados nutricionalmente e energeticamente. E o que ele fez? Ele fermentou tudo, no mínimo 6 meses. Ao consumir esses sachês de Floranil, é como se você estivesse consumindo uma grande variedade de vegetais e fermentados, baseado na pirâmide macrobiótica. Isso vai ajudar a acelerar o processo de recuperação da desbiose, para desinflamar o seu intestino, fechar os buracos que tem no seu intestino, impedindo a passagem de substâncias impróprias para dentro do seu organismo. Cuide da sua alimentação. Evite alimentos inflamados, que inflamam o seu corpo. Consuma bastante alimentos fermentados ou recorra a suplementos como Floranil. Mais informações, entre no nosso site. Tem muitas informações sobre saúde que pode ajudar para você manter a sua qualidade de vida.